gente, boa noite. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo fazendo um comentário sobre as coisas que têm acontecido na política do Brasil. E hoje eu trouxe aqui a minha filha Olivia para me ajudar a fazer análise sobre esse início do governo Bolsonaro. Diz oi, filha. Oi! Bom, então é isso. O governo Bolsonaro ele tem parecido cada dia mais com o governo Temer. E isso, tirando a parte de corrupção do governo Temer, para quem tem uma visão liberal da economia, não chega a ser uma crítica. A crítica se dá quando ele leva para o seu governo pessoas novas, mas com os mesmos problemas que os integrantes do governo Temer tinham. Se a gente pegar os principais nomes do governo Bolsonaro, a gente vai encontrar o juiz Sérgio Moro e vai encontrar também o Paulo Guedes, que são dois cracassos que ele conseguiu levar ao ministério. O Paulo Guedes, por questões óbvias, por situações que todos nós conhecemos e depositamos a nossa esperança nesse governo, principalmente em relação a isso, para que tenha aí uma economia um pouco mais vibrante, que diminua-se o tamanho do Estado, que se consiga ter uma economia um pouco mais dinâmica, principalmente, com abertura de mercado de verdade, com o fim de uma série de subsídios que não dão em nada, com aprofundamento da reforma trabalhista para que dê condições para que o pequeno empresário, principalmente, o pequeno, o médio empresário, o microempresário, consiga ter condições aí de ampliar os postos de trabalho e assim por diante. Essa é a aposta que se faz em Paulo Guedes. O governo Temer tinha o Henrique Meirelles, que também é um craque na economia, e que dentro daquilo que foi possível, ele conseguiu desenvolver aí também um bom trabalho nessa área. Aí nós vamos para o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, com uma extensa lista de serviços prestados ao Brasil, em todos os sentidos, no combate efetivo à corrupção nos últimos anos. Mas o governo Michel Temer também tinha o Alexandre de Moraes, que era um homem que já tinha vindo tanto da advocacia privada quanto do Ministério Público, um acadêmico renomado, professor de Direito Constitucional, inclusive visitado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí você tem duas pessoas que mais ou menos se equivalem, né? Cada um com as suas especialidades. Quando a gente vai para o restante do time do Bolsonaro, é que a gente vê que as coisas pioram. Por exemplo, no Ministério da Saúde, nós já iniciamos o governo que dizia que seria um governo limpo, que iria trabalhar contra a corrupção e assim por diante, com um ministro que tem problemas na justiça. É um deputado do DEM, que responde a processo lá atrás. E aí a gente não entra no mérito da questão se ele é culpado ou não. Porque se ele é culpado ou não, ele precisa resolver isso na justiça. E não é no governo que vai se resolver isso. A ministra da Agricultura, nós temos a Tereza Cristina, que também responde a procedimentos do Ministério Público. Pelo menos paira ali uma dúvida. E o que a gente coloca é o seguinte: de novo, o Bolsonaro foi eleito com um discurso de fazer um governo completamente limpo, né? Fazer essa transição dessa velha política e apresentar quadros novos, técnicos, sem indicação política e assim por diante. E o nome da Tereza Cristina foi uma indicação política da bancada ruralista, mas é uma indicação política, né? Aí a gente vai também para o ministro das Relações Exteriores. Eu acho que é o problema mais grave que o Bolsonaro tem no momento em que ele não consegue fazer uma transição real. Ele apenas muda de lado, ele muda de discurso. Nos governos do PT, nos governos lulopetistas, nós tivemos uma presença muito forte de uma atuação de viés ideológico, esquerdista, de onde o Brasil financiava ditaduras ou ajudava alguns amigos ali, mesmo que não fossem ditaduras, mas ajudava amigos que tinham viés ideológicos também alinhados com o PT, tinham ações nessa direção e se afastava daquelas pessoas que tinham uma visão mais liberal na economia, daqueles países que tinham uma visão mais liberal na economia.
Agora o Bolsonaro ele apresenta uma pauta em que o seu chanceler, o futuro chanceler, o chanceler indicado, tem uma pauta extremamente de direita. E qual é o problema disso? O problema é que o Estado brasileiro não pode servir aos interesses de grupos políticos, ora da direita, ora da esquerda. A questão de Israel, que é a questão mais premente, mostra uma ação, uma decisão tomada estritamente com cunho ideológico e religioso. Porque você veja, o Israel ele não é um parceiro prioritário comercial do Brasil. Né? Então fazer essa mudança de Tel Aviv para Jerusalém desagrada todo o restante do conjunto dos povos árabes, que são compradores do Brasil, e não são compradores em potencial, eles já são compradores hoje do Brasil. Então se cria um problema de negócios para o Brasil, que essa é uma das funções do Itamaraty, que é facilitar as relações entre os países, apenas para atender uma demanda ideológica e religiosa. Então, no meu entender, troca-se 6 por meia dúzia. Quer dizer, eu acredito que o povo brasileiro não quisesse trocar de ideologia. Nós queríamos trocar de postura. Né? Então, o Estado brasileiro tem que identificar aonde é melhor fazer comércio exterior e que a gente consiga vender os nossos produtos no exterior. É para Israel, eles têm volume de compra suficiente que pode aí se tornar irrelevante a compra dos países árabes. Se isso for verdade, a gente precisa continuar com essa história. Se não, a gente precisa se dedicar àquilo que interessa ao povo brasileiro e não a grupos ideológicos que ora estão no poder. Então, são essas coisas que me parece que os governos anteriores, e aí no quesito, vale ressaltar, no quesito comércio exterior, no quesito chancelaria, o governo Michel Temer se comportou infinitamente melhor do que o governo Bolsonaro parece que vai se comportar e do que os governos petistas se comportaram no passado. Então, essa é a ideia. Minha filha Olivia já está aqui meio que bocejando, parece que quer dormir. E era isso que eu queria falar. E a partir de agora, ela vai falar um pouco também sobre tudo isso que a gente já comentou até agora.